Quais tipos de derivadas existem? Tem vários tipos. Vou mostrar para vocês 3 regrinhas. Tá? 3 regras. Primeiro, regra da cadeia. Qual é a derivada de f de g de x? A regra da cadeia você usa quando você tem funções compostas. Ok? Como que deriva uma função composta? Você vai derivar a função composta, colocando g de x lá dentro, e depois você deriva a função que está dentro. Falando assim parece uma coisa difícil, mas na prática é só isso aqui, ó. Qual é a derivada do seno de x ao cubo? Então, o que está dentro do seno? É o x ao cubo. Deriva o seno, cosseno. Aí coloca o x ao cubo aqui dentro. Depois você multiplica para a derivada do x ao cubo, que é 3x2. Acabou. Só isso. O que muito aluno erra e não passa em cálculo de primeira. Olha só. Você não pode derivar o cosseno e o x ao cubo ao mesmo tempo. Tem gente que fala seno é cosseno e o x ao cubo vira 3x2. Aí fica cosseno de 3x2. Isso aqui está completamente errado, tá? É um erro muito comum aqui quando você aplica a regra da cadeia. Você vai usar a cadeia, você vai derivar seno, que é cosseno, e o que está dentro você escreve de novo. Depois que você multiplica pela derivada do que está dentro. Isso é um erro comum. Beleza. Agora a regrinha do produto. Regra do produto. Galera, se aparecer para vocês derivada de f de x vezes g de x, aí o que muito aluno faz aqui? Adivinha? É um erro clássico também. Ó. Se você fizer isso aqui, você vai zerar a sua prova e não vai passar em cálculo de primeira. Derivada do primeiro vezes derivada do segundo. Você não pode fazer isso. Eu estou errando de propósito. Então, se aparecer um exercício assim para você, ó, deriva para mim x ao cubo vezes o seno de x. Aí, o que o aluno que não está assistindo essa live vai fazer? 90% dos alunos erram. Isso aqui é um erro clássico. Eu estou cansado de ver esse erro nas provas. Olha só. Deriva x ao cubo vai dar 3x2. Deriva seno vai dar cosseno. O que você fez? Derivou o primeiro vezes derivado do segundo? Está errado. Está errado. Não faça isso. Regra do produto. Você deriva o primeiro vezes o segundo, depois deriva o segundo vezes o primeiro. Entendeu? Essa é a regra. Por que é assim? Aí tem a demonstração. Quer que eu demonstre a regra do produto? Põe aqui nos comentários. É um ótimo tema para uma outra live, tá? Então, como é que ficaria derivado de x ao cubo vezes seno? Você deriva o x ao cubo, que é 3x2. Depois, pega o seno, põe aqui, sem derivar. É derivado do primeiro vezes o segundo. Aí depois você deriva o segundo, qual é a derivada de seno? Cosseno de x. Vezes o primeiro. Quem é o primeiro? X ao cubo. Pronto. Derivada do primeiro vezes o segundo, depois deriva o segundo vezes o primeiro. Tem que fazer assim. Se você derivar o primeiro vezes o segundo, você não vai passar em cálculo de primeiro. Por último, regrinha do quociente. Se aparecer para vocês a derivada de uma fração ou uma divisão, né? Toda fração é uma divisão. O que você não pode fazer? Derivar o de cima e depois derivar o de baixo. Se você fizer isso aqui, zerou a prova, já era. O professor não considera nada. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que evitar cometer os erros clássicos. Se ele é clássico, é porque muito aluno comete. Eu dou aula de cálculo desde 2015, tem mais de 7 anos que eu trabalho com isso. E sempre tem aluno que comete esse erro aqui. Por isso que eu estou reforçando, eu estou te mostrando um erro clássico para você não cometer ele na hora da prova e passar em cálculo de primeira. Não deriva de cima dividido pela derivada do de baixo. Qual é a regra do quociente? É muito parecido com a regra do produto. Você vai derivar o de cima vezes o de baixo, só que em vez de ser mais, agora é menos. Deriva o de cima vezes o de baixo, deriva o de baixo vezes o de cima, e depois divide pelo de baixo ao quadrado. Essa é a regra do quociente. Então, se cair para vocês assim, ó, deriva para mim x ao cubo dividido por seno de x, você vai derivar o de cima, que é 3x2, vezes o de baixo. É só repetir aqui, ó.
menos derivado de seno é cosseno. Derivou de baixo vezes o de cima. Você pega o de cima, copia e cola aqui. Divide pelo de baixo ao quadrado. É só replicar. Você escreve o seno e depois eleva a 2. Perceba que o que eu coloquei em azul, você não derivou. É só copiar e colar. Você viu que eu dupliquei e arrastei para você ver? Quando eu uso o caderno de editor, fica até mais fácil de entender, né? O que eu fiz aqui? O que deu trabalho? É a derivada de seu cubo e a derivada de seno. Só que você tem que saber quando que você deriva. Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você entender cadeia, produto e regra do quociente, porque você vai usar isso aqui o seu curso inteiro. Tanto no cálculo 1, 2, 3, 4 e em matérias mais avançadas também. Porque cálculo é matéria pré-requisito para várias outras matérias. Física, química, mecânica geral, fenômeno de transporte, enfim.